Continuando os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como qualquer pessoa pode interpretar os versículos da Bíblia de maneira correta. Aí quem quiser manipular usando as coisas de Deus ali não vai conseguir te enganar em relação às coisas que estão escritas. Então, para isso, eu vou usar um exemplo de um assunto que eu já ando conversando, explicando aqui, que beneficia quem está ouvindo, que é fazer pedidos a Deus sem ter nenhum bloqueio, para a pessoa ter a atuação de Deus na vida dela. Então, eu falo aqui que as pessoas, elas devem ser pessoas, procurar ser pessoas boas, porque aí elas não vão ter bloqueio, porque a pessoa que é maldosa, ela vai primeiro ter que se arrepender do que ela fala. Então, para explicar mais um ponto sobre esse assunto, como eu sei que tem pessoas que colocam palavras na minha boca, então eu vou dizer para vocês que eu nunca falei aqui que a pessoa vai ser perfeitamente boa. Então, realmente não existe ninguém perfeito. Eu já andei explicando, quem acompanha o meu canal ali, e que fica prestando atenção, não fica querendo botar defeito no que eu falo, prestou atenção que eu já falei que não existe ninguém perfeito, Então, nesse ponto também, claro que eu estava falando de tudo, mas vou especificar, nesse ponto também não existe ninguém perfeito, ninguém é perfeitamente bom. Só que existe algo chamado uma inclinação para o bem. Então, tem pessoas que elas têm inclinação para o mal e ela pode ter também inclinação para o bem. E é isso que eu digo que a pessoa deve procurar fazer. Ela deve ter inclinação para o bem, E tem pessoas, claro, que explicam que não é bem assim, mas isso eu explico em outro vídeo. Então, é sobre isso que eu estou dizendo. Então, tem gente que vai dizer que não existe ninguém bom e a pessoa vai, querer te explicar, e de repente até desqualificar, desconstruir o que eu digo, mas eu vou usar o exemplo, que as pessoas normalmente usam para fazer isso. Então, na Bíblia, tem em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 11, os seguintes versículos que Jesus falou: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Só que daí no versículo 12 está escrito assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, a pessoa vai dizer, não existe ninguém bom, usando esses exemplos, porque Jesus mesmo disse para as pessoas, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então, não existe, ele mesmo estava apontando para as pessoas, não existe ninguém mau. Mas aí vem o seguinte, que está ligado à palavra portanto. Então, ele disse, quanto mais o vosso Pai Celestial está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também. Por que ele disse isso? Porque a pessoa tem que ter aquela inclinação para o bem, a pessoa deve ser inclinada para o bem. Então, desenhando aqui, quando eu falo na pessoa procurar ser uma pessoa boa, a pessoa procurar fazer coisas boas, é ela ser inclinada para o bem. Por quê? Porque uma pessoa que é maldosa, pessoa estelionatária, pessoa que rouba, furta ali, faz mal para os outros, passa os amigos para trás em alguma coisa, usurpa as pessoas. Se ela de repente chegar e dizer, meu Deus, tem tal trabalho em tal lugar, eu quero pegar aquele trabalho, não vai acontecer se ela já não for uma pessoa que tem uma inclinação para o bem. Por quê? Porque Deus, assim como a gente, ele observa o que as pessoas, o que as pessoas estão fazendo. Então, digamos que seja essa pessoa aí, ela vai, vir para ele pedir e ele vai olhar para a pessoa, assim como essa pessoa passa os outros para trás, ela está querendo também me passar para trás aqui, fazendo pedido, sendo que ela tem inclinação para o mal, que toda a consciência do ser humano, se ele não é louco, se ele não tem uma perturbação mental, grave ali, ele sabe, pela natureza humana que a gente deve fazer o bem. Então,
É isso que eu digo aqui. Então, quando as pessoas tentarem distorcer, vocês observam o que está escrito antes e o depois. Para a pessoa interpretar a Bíblia, ela tem que ler o que está escrito antes e o depois, e às vezes até o capítulo anterior, o início da conversa, porque aí vocês vão entender por que, que as coisas são ditas. Então, Jesus disse que a pessoa deve fazer, né, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazê-lo também. Então, a pessoa deve ser uma pessoa boa, ter essa inclinação para o bem, previamente já deve ir fazendo isso. Deus já disse que as pessoas devem fazer isso, por quê? Porque senão vai se instalar o caos no mundo, né? Então, né, depois eu explico mais sobre isso, né, em relação ao que eu disse, que é para a gente fazer o bem, ser inclinado ao que é fazer o bem. Aí alguém vai dizer, né, para finalizar, para arrematar aqui nesse vídeo, alguém vai dizer assim: ah, mas isso aí só vale lá, né, para a lei e os profetas, porque ele disse aqui, né, no final do versículo 12, porque esta é a lei e os profetas. Então, hoje nós não precisamos fazer o bem? Tem sim um versículo aqui que eu vou mostrar para vocês, está no Novo Testamento, depois que Jesus morreu na cruz. Em Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. É claro que tem a continuação desse assunto, mas o vídeo ia ficar muito grande. Eu divido por partes. Façam o bem, sejam inclinados a fazer o bem. É claro que ninguém é perfeito, mas a gente deve procurar fazer o bem, né? Porque Deus está nos observando. Claro que não é para fazer contagem, né? Que eu explico aqui, para a pessoa fazer o bem, para Deus contar depois o bem que ela fez. Não, apenas para ela ter o caminho livre para fazer os pedidos para Deus, né? Mesmo que ela não seja convertida, porque era isso que acontecia comigo e eu vi outras pessoas tentando ludibriar Deus e se deram mal. Então, depois, nos próximos vídeos, eu explico, então, a continuação. Façam isso que eu estou dizendo. Tem gente se beneficiando, dizendo, fazendo o que eu estou dizendo. Então, realmente, façam isso que vocês vão estar se dando muito bem. Eu quero dizer, antes de finalizar, mais uma vez, que eu tenho visto os recadinhos, né? Eu sei que o pessoal gosta que eu fale, porque quando eu parei um tempo aí de falar, talvez pensaram que eu não estava vendo, né, assistindo, mas eu estou vendo sim, né, enquanto eu faço minhas coisas aqui. E eu vi então os recadinhos e muito legal. Então esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Até o próximo, tchau!